No sermão profético de Jesus, em Mateus capítulo 24, no verso 20, Jesus disse: E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Mateus 24, verso 20. Jesus sempre nos advertiu sobre a necessidade de orarmos, principalmente em circunstâncias difíceis, como a que estava para vir sobre Jerusalém. A destruição certamente estava por vir. Não foi possível impedir. Contudo, era correto orar por uma atenuação das circunstâncias, para que fosse o mais suave possível. Então, sabemos que a calamidade está diante de nós. Doença, dor, luto e morte estão em nosso caminho. Todavia, embora saibamos que essas coisas devem vir sobre nós, é certo orar para que elas venham da maneira mais branda possível e consistente com a vontade de Deus. Devemos morrer, mas é correto orar para que as dores de nossa morte não sejam longas nem graves. No inverno, o inverno era outra situação complicada, pois costuma ser bem rigoroso na Palestina. Abandonar a cidade às pressas significava não poder levar muita roupa e utensílios necessários para o frio. Por causa do frio, tempestades, ser expulso de casa e obrigado a morar em cavernas seria uma dupla calamidade. Nem no dia de sábado. Viagens longas eram proibidas pela lei no sábado. Êxodo 16, verso 29. A lei de Moisés não mencionou a distância a que as pessoas poderiam ir no sábado, mas a maioria dos judeus sustentava que não deveria ser mais de 1 milha. Essa distância foi permitida para que eles pudessem ir a seus locais de culto. A maioria deles afirmou que não era lícito ir além, sob quaisquer circunstâncias de guerra ou aflição. Jesus ensina seus discípulos a orar para que a fuga deles não ocorra no sábado, porque se não forem além da jornada do dia de sábado, não estariam além do alcance do perigo. E se o fizessem, seriam expostos à acusação de violar a lei. Deve-se acrescentar que era quase impraticável viajar na Judéia naquele dia, pois os portões e as portas de Jerusalém e de todas as cidades e vilarejos estavam geralmente fechados. Neemias 13, de 19 a 22, diz o seguinte: Quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém na véspera do sábado, ordenei que estas fossem fechadas e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Coloquei alguns de meus homens de confiança junto às portas, para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia de sábado. 1 ou 2 vezes, os comerciantes e vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite do lado de fora de Jerusalém. Mas eu os adverti dizendo: Por que vocês passam a noite junto ao muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. Depois disso, não vieram mais no sábado. Então ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Lembra-te de mim também por isso, ó meu Deus, e tem misericórdia de mim, conforme o teu grande amor. O teólogo puritano Jonathan Edwards comentou sobre esse texto. Temos em Mateus 24, verso 20, um argumento adicional para a perpetuidade do sábado. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Cristo está aqui falando da fuga dos apóstolos e de outros cristãos de Jerusalém e da Judéia, na iminência de sua destruição final, como é manifesto pelo contexto, especialmente pelos versos 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Mas esta destruição final de Jerusalém foi posterior à dissolução da lei judaica e após o estabelecimento da dispensação cristã. Porém, está claramente implícito nestas palavras de nosso Senhor, que mesmo então os cristãos estavam obrigados a uma estrita observância do sábado. Orai, sábado, 40 anos depois da ressurreição. O sábado seria tão sagrado quanto era quando Jesus pronunciou estas palavras na encosta do Monte das Oliveiras. Ele não sugere nenhuma alteração na sacralidade do dia,
como muitos cristãos hoje supõem ter ocorrido quando ele saiu do túmulo. A agitação, excitação, o medo e os incidentes de viagem durante a fuga de Jerusalém seriam inapropriados para o dia de sábado. Esse versículo tem uma aplicação para o tempo do fim também. A destruição de Jerusalém constitui tremenda e solene advertência a todos os que estão tratando levianamente com os oferecimentos da graça divina e resistindo aos rogos da misericórdia de Deus. Jamais foi dado um testemunho mais decisivo do ódio ao pecado por parte de Deus e do castigo certo que recairá sobre o culpado. A profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre de Jerusalém há de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão tênue sombra. Na sorte da cidade escolhida, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e calcou a pés a sua lei. Cristo viu em Jerusalém um símbolo do mundo endurecido na incredulidade e rebelião e apressando-se ao encontro dos juízos retribuidores de Deus. Jesus, olhando para a última geração, viu o mundo envolto em engano semelhante ao que causou a destruição de Jerusalém. A profecia que ele proferiu era dupla em seu sentido. Ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava igualmente os terrores do último grande dia. Cristo preveniu seus discípulos da destruição de Jerusalém e dos sinais que ocorreriam antes da vinda do Filho do Homem. Todo o capítulo 24 de Mateus é uma profecia a respeito dos acontecimentos que precederão esse evento, e a destruição de Jerusalém é usada para representar a última grande destruição do mundo pelo fogo. Se bem que essas profecias tivessem tido cumprimento parcial na destruição de Jerusalém, aplicam-se mais diretamente aos últimos dias. Mas esta profecia foi também dada para os últimos dias. Nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Cristo fizera a seus discípulos o aviso, e todos os que creram em suas palavras aguardaram o sinal prometido. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, disse Jesus, sabei que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade saiam. Assim como ele preveniu seus discípulos quanto à destruição de Jerusalém, dando-lhes um sinal da ruína que se aproximava para que pudessem escapar, também advertiu o mundo quanto ao dia da destruição final e lhes deu sinais de sua aproximação para todos os que queiram possam fugir da ira vindoura.